Fala galera do tiro, eu sou o Ergan e companhia e hoje eu tô aqui para fazer mais um vídeo de opinião do dono, né? E hoje a gente tem uma carabina especial, né? A gente vai falar um pouco sobre a HW50S. Para começar o vídeo eu acho importante contextualizar, né, o momento da compra, os motivos pelos quais eu decidi, né, optei por essa carabina. Para quem assistiu o último vídeo, deve ter acompanhado que até então minha última aquisição foi a Gamo Hunter Extreme. E essa carabina ela quebrou alguns paradigmas para mim, assim. A questão da qualidade me saltou aos olhos, né? E aí eu pude perceber o quão uma carabina pode ser boa. Por que eu estou falando essa questão? Até aquele presente momento, né? Eu tinha algumas carabinas, né, muito boas, e eu meio que delimitava o valor de compra para as carabinas, tá? Passava de um determinado valor, eu simplesmente descartava porque eu não via motivos para comprar, né? Eu falava, pô, não é possível que pode custar tanto mais que uma, sei lá, uma Gamo, uma Cometa, enfim. Só que a partir do momento que eu comprei aquela Gamo Hunter Extreme, como eu estava falando, né, eu pude tocar uma carabina de altíssima qualidade. E a partir daí, me deu aquela vontade de experimentar realmente uma carabina considerada premium. Né, eu até aquele presente momento não tinha coragem, né, de adquirir essas HW no caso, né, na época que eu fui atrás dessa carabina, assim, em termos de Springer, no Brasil era o que tinha de melhor, né? A gente não encontrava a Diana, não tinha Air Arms e tinha algumas poucas opções de HW, né? Dentre elas, né, a gente tinha a famosa HW30, tínhamos essa que é a HW50, me parece que eu vi alguma coisa de HW77 e HW97 também. A 35 na época eu não via, não tinha. E vamos lá, vamos falar um pouquinho o porquê da minha decisão por comprar a HW50, né? Para quem não conhece, a HW50 a gente pode considerar um modelo intermediário, da linha HW, né? Ela é uma carabina que pode vir em duas configurações, pelo menos é o que era disponibilizado aqui no Brasil, 16 e 7 joules e meio, né? 7 joules e meio mais voltado para quem utiliza em provas de papel 10 metros e 16 para uso geral, que é o caso dessa aqui. E aí a gente tinha a HW30 que era focada, né, em provas de 10 metros mesmo, só tinha inclusive essa configuração com 7 joules e meio. Eu acho que nem tem como colocar tanta potência pelo tamanho dela, né? Então ela é um pouco menor, né, que a HW50, se eu não me engano, tem algumas diferenças nas medidas de câmara também. Eu não conheço a carabina, né? Então não vou ficar me alongando aqui e falar de uma carabina que, enfim, eu não tenho e nunca tirei para falar a verdade. E a outra opção era a 97, né? Que aí me deixou balançado. Na época eu estava numa dúvida muito cruel, né, entre pegar a 97 e a 50, tá? A 97 ela tinha alguns contra, né, que acabaram pesando pela minha escolha por essa 50. A primeira questão é o preço, né? Ela era bem mais cara do que a HW50, praticamente. Eu não vou falar o dobro do valor, mas era pelo menos uns 30 a 40% a mais do que custava essa aqui. Outra questão, a HW97 ela não vem com conjunto de mira aberta, né? Para quem não conhece, a 97 ela tem cano fixo, ela é muito parecida com a 77, enfim. Porém ela não vem com o sistema de mira aberta. E aí era um outro fator que pesava, né? Porque quando a gente pega uma carabina dessas, obrigatoriamente você precisa ter uma luneta. E um outro fator que me restringia é justamente essa não possibilidade de usar as miras, né? Na carabina. Então,
assim, eu coloquei na balança, falei, poxa, é a minha primeira experiência com uma marca premium. Eu queria a carabina mais versátil que eu pudesse pegar, né? E aí eu optei justamente por essa beleza aqui. E eu vou falar pra vocês, hein? Apesar da 97 ser uma baita de uma carabina, eu confesso pra vocês que eu não me arrependo nem um pouco de ter pego a 50. Como a gente estava falando, né, em termos de linha de produto, ela é uma carabina intermediária, tanto em relação a porte, né, ela é uma carabina de porte médio para pequeno. Em relação à potência, ela tá bem próxima do que a 97 trabalha, né, 16 joules, mas ela tem, a 97 ela tem umas configurações mais fortes, né, que eu particularmente já vi, não gosto não. Eu acho que as HW elas trabalham muito bem nessa faixa aí de 16, né, 16 joules eu acho que é o ideal para elas, no calibre 4,5. Calibre 5,5 aí já é outra história. E ela é um pouco maior, né, do que a 30, então ela tem uma versatilidade para tiros a longa distância, né? Você acaba tendo uma performance um pouco melhor. Falando um pouco da carabina, né? Acho que é importante falar das principais características. E uma coisa que salta aos olhos, primeira coisa, assim, é o padrão de acabamento, né? Isso é realmente uma coisa impecável, né? Eu vou até dar um zoom aqui para ver mais de perto. Se a gente analisar aqui, ó, é muito bonita essa soleira marrom, né? Acho que é característico das HW. Olha o padrão dessa madeira, né? Acho que é faia também, salvo engano, né? Zigrinado perfeito, né? Tem até dois tipos de textura que é muito legal, tá? Aqui tem uma ressalva, tá? Essa minha, ela tá com o gatilho recuado, eu já explico por que eu troquei, então por isso que você não tá vendo aquele parafuso aqui do record, né, do gatilho record, que é uma característica dela. Aqui na parte da telha também tem um zigrinado muito bonito, né, com a marca aqui, Weihrauch. Olha o padrão de construção, né? Oxidação também maravilhosa. Deixa eu virar ela aqui um pouco para mostrar aqui o sistema de mira, da massa de mira, que é característico das HW também. Ela tem esse túnel e aí acho que vocês devem estar percebendo que ela tem um insert ali, né? Você consegue trocar de acordo com o seu gosto. Isso inclusive acontece aqui também na alça de mira. Aqui parece que é risco, mas não é não, tá? É pelo do meu cachorro. Bom, vamos voltar aqui a falar da joia. Em linhas gerais, né, a gente pôde ver um pouquinho da qualidade de construção. E aí a gente começa a entender por que essas carabinas custam tanto, né? Realmente, aqui no Brasil é óbvio que a gente tem um problema sério em relação a impostos, né? Principalmente para esse tipo de coisa, né? Que é arma. Mas dentro da nossa realidade, eu chego ao cúmulo de dizer que essas carabinas valem o que efetivamente se pede por elas, né? Você não vê falhas na construção, né? A carabina é simplesmente perfeita. Como principais pontos assim negativos, se é que a gente pode falar em pontos negativos quando a gente fala desse tipo de arma, tem duas coisas aí que realmente eu posso destacar. Primeiro é o preço, como eu falei, apesar de achar que em vista do que a gente tem em outras carabinas, né, eu acho que não está fora o que efetivamente eles cobram nessas HW. E o outro, que é um pouco mais grave, e aí eu vou falar o porquê de eu ter alterado o gatilho, é justamente essa questão da empunhadura. Se vocês notarem aqui, a curvatura da HW50 ela é bem acentuada. Então, para quem tem mãos pequenas, como eu, ó, aqui ó, eu estou fazendo a pegada. O gatilho original dela vinha mais ou menos aqui, ó, no meio do guarda-mato, né? Porque aqui você tinha um espaço para o parafuso, né, de regulagem.
e ele era um pouco mais reto que esse aqui, que é o modelo curvo, né, da Quickshot. Então ele vinha mais ou menos aqui. Quando eu fazia a pegada, eu basicamente, acontece mais ou menos o que acontecia na Gama máxima. Eu pegava no gatilho com a ponta do dedo, assim, né? Então ficava bem desconfortável para mim, né? Mas a partir do momento que eu fiz a instalação desse gatilho, zerou esse problema, né? Ela tá super confortável agora, o dedo encaixa sem forçar a empunhadura, né? O dedo encaixa perfeitamente. Eu confesso que eu dei uma vacilada, né? Eu devia ter pego com tecla reta. Eu acho que seria melhor, mais confortável. E, enfim, mas agora já foi. Tá esse aqui. Pontos positivos. São muitos, né? O primeiro, eu poderia dizer, é o padrão de acabamento. É a primeira coisa que a gente nota, né? É o perfeccionismo na construção. O uso de materiais de altíssima qualidade. Né? Aqui você não tem plástico, tá? Eu, pelo menos, eu não encontrei plástico nessa carabina, tá? É tudo ferro, madeira, enfim, não tem peça de baixa qualidade, né? Miras com sistema de regulagem, insert, para todos os gostos, né? Então, mesmo quem tem dificuldade de usar a mira aberta aí, vai encontrar um conjunto aqui que se adeque, né, à sua visada. O padrão de oxidação dela também é acima da média, né? Ela tem uma oxidação negra muito bonita, né? Ela não chega a ser tão espelhada quanto das BSA e da Air Arms, mas deixa eu tirar aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Perfeita, né? Olha a robustez disso. Realmente assim, é difícil encontrar defeitos, né? É uma carabina relativamente leve por ser uma HW, né? Ela pesa, se eu não me engano, acho que é 3,5, acho que é 3,5 kg mais ou menos. Talvez um pouco menos, até eu não me recordo agora o número de cabeça, mas ela é bem confortável, tá? Dá pra utilizar em pé sem apoio de boa, se quiser atirar apoiado, eu até acho ela um pouco leve demais para tiro apoiado, né? Mas dá para tirar também de boa. Assusta um pouco assim, porque em relação a, por exemplo, uma Gamo, né? Ela é uma carabina curta, tá? Essa aqui ela tem uma média de, se eu não me engano, 1,10 m, 1,07 m. Ela é um pouquinho menor, acho que 1,07 m, se eu não me engano. Ah, e tem outro detalhe, tá? Essa questão do cano dela ser mais curto, principalmente nessa configuração aqui com 16 joules, né? O basculamento do cano, né? Ele é um pouco mais chatinho, ele fica um pouco mais pesado. Não é que é um absurdo, né? Mas em relação a outros modelos que trabalham nessa faixa de potência, que tem o cano maior, ela acaba ficando um pouco mais pesada. Mas não é uma coisa que influencia tanto assim não. Lógico que para quem faz papel 10 metros talvez possa influenciar. Talvez não, com certeza vai influenciar, né? Mas aí também a gente não estaria falando nessa configuração de 16 joules, né? E aí sim, uma de 7,5 que provavelmente vai tornar ela bem mais mansa aí para armar. E agora eu quero passar um pouco da minha experiência com ela, né? A primeira coisa, como eu falei para vocês na introdução do vídeo, assim, a coisa que mais me marcou, é o primeiro contato com a arma, né? E aqui eu peço desculpas aí se tiver criança na sala, tira, porque eu vou soltar um palavrão, não tem como. Quando eu tirei essa carabina da caixa, a primeira coisa que me veio na cabeça é o famoso PQP. Que carabina, né? Não tem como você não pegar uma coisa dessa aqui e não ficar admirado com a beleza, com a harmonia, né, de design, a qualidade na construção. Realmente assim, não tem outra palavra, cara, puta que pariu, que carabina boa, né? Mesmo sem ter tirado, você já percebe que o negócio é fora do normal. Aí quando você começa a fazer os disparos, né, porque normalmente a gente, né, pena um pouco com as carabinas, né, principalmente Springer, até você pegar o jeito,
demora um pouco para você ter bons resultados, né? E essa aqui, cara, foi um negócio incrível, assim. Eu peguei ela com uma luneta, na época, acho que uma 432 da Rossi. E aí eu montei, eu falei, vou montar só pra ver como é que fica aí e tal. Nem usei ela de início assim na mira aberta. E aí eu fiz alguns disparos a 17 metros e assim, um dentro do outro. Impressionante, né? Tô usando o chumbo round, que inclusive é o que eu uso até hoje. De primeira, assim, ela aceitou super bem o chumbo, né? E é o que eu uso até hoje. E realmente, assim, é um tiro dentro do outro nessa distância. Não tem nem graça, né? Vamos falar assim. Com relação a essa questão de precisão, eu acho que eu ainda não soltei o vídeo, na verdade eu nem gravei, né, o vídeo do comparativo dela com a CFX, né, daquela série lá, CFX contra todas. Mas assim, sem gravar o vídeo, tá? E esse aqui provavelmente deve ir depois do vídeo dela, então não sei se vai ficar meio estranho aí a ordem, mas eu tô dando meu palpite, tá? Eu acho que essa aqui ela vai dar muito, mas muito trabalho para CFX, né? Mesmo sendo uma carabina de cano basculante, a precisão que ela tem é realmente assim fora do normal mesmo. Conversando com alguns atiradores um pouco mais experientes aí, eu tenho relatos aí de vários aí que falam, né? Se tivessem que ter apenas uma carabina na vida, tem que ser aquela, era essa aqui. E eu não discordo do pessoal não, viu? Não estou dizendo que ela é a melhor carabina do mundo, mas eu acho que em termos de versatilidade, ela é imbatível, né? Porque para quem quer atirar em pé sem apoio, ela vai bem, não vai fazer feio, muito pelo contrário, né? Ela é possivelmente aí uma das melhores que tem para, por exemplo, prova de papel 10 metros, né? Talvez ela perca um pouquinho para Slavia e para HW30, que são mais adequadas, né? Mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que para um atirador maior, aí, mais alto, uma cinquentinha dessa aqui, com um kitzinho de 7,5 joules, eu acho que ela não fica atrás não. Se você quiser atirar com luneta, ela vai super bem também. Já atirei com ela 50 metros e é tranquilo, né? Assim, tampinha de garrafa se acerta de boa, né? Com luneta pequena ainda, eu não estava atirando com luneta grande não. Até porque ela tem, como ela é mais curta, né? Dependendo do tamanho da luneta que você montar aqui, você não vai conseguir o basculamento do cano, né? Teria que jogar muito para trás, aí não vai ficar tão confortável. Mas em termos de precisão, acho que é incontestável, né? Então, realmente assim, é uma das carabinas, uma das não, tá? Eu vou falar pelas que eu tenho. É a carabina mais versátil que eu realmente, assim, tenho. Não tem outra igual. Eu quero atirar em pé sem apoio, atiro. Quero montar uma luneta, ela faz frente com as melhores carabinas aí de cano fixo do mercado, né? Talvez perca um pouquinho a coisa, mas é muito pouca coisa mesmo. É só se a pessoa realmente tiver quiser uma precisão absurdamente extrema, né? Aí você realmente talvez não seja a opção. Mas fora isso, ela é o pau para toda a obra. Bom, gente, aí eu sei que você deve estar se perguntando, né? E aí, vale a pena pagar tanto numa carabina Springer de cano de quebrar? Olha, eu te falo que eu não sei quanto tá hoje, né? Mas na época que eu comprei ela, também não vou falar em valor aqui também, porque eu acho que não vem ao caso. Mas dava para comprar uma boa PCP com essa carabina, na época que eu peguei. E falo para vocês que eu não me arrependo não, tá? Eu não trocaria ela por uma PCP média, né? Até porque, lógico, isso depende da utilização, né? Mas como eu falo para todo mundo, eu não preciso de uma potência absurda para os tiros que eu faço. Eu acho que nas velocidades que ela trabalha hoje, né, tá super dentro do que eu preciso. E você tem autonomia extrema aí, extrema não, né, infinita, na verdade, de uma Springer, né? Tendo chumbo você vai atirar o quanto quiser. E vou te falar, viu, a PCP, para pegar uma carabina dessa aqui, pelo menos até os 25 metros, vai. Acima disso eu sei que a PCP acaba levando vantagem, mas
Até os 25 metros, a PCP tem que ser muito boa, hein? Para poder bater uma bichinha dessa aqui. Pode não parecer, cara, mas isso aqui realmente é absurdo, é coisa de louco. Né? Com relação a se vale ou não a pena, gente, vai depender do bolso. A gente sabe que a HW ela não é uma carabina barata, né? Não é, nunca foi. Em lugar nenhum, né? Na verdade, ela é barata. Mas para quem curte essa proposta, né, quer uma carabina precisa, não está ligando muito para potência, faz tiros aí, né, de extrema precisão até 25 metros, de vez em quando brinca e faz um plinking a 50, é difícil ter uma carabina melhor que essa, viu? Né, porque assim, eu tenho outras HW, né, vou fazer mais para frente aí os outros vídeos, mas nenhuma delas eu acho que tem essas possibilidades que essa aqui te oferece, né? Então a versatilidade, né? O grande trunfo dela é esse. Ela é quase tão boa quanto uma cano fixo, né? E não deixa de ser uma cano basculante, né? Uma cano de quebrar, é prática, é fácil de recarregar, é leve, é mais leve, né? Você pega uma 7.7, ela beira os 4,5 kg, eu acho que 4,2 kg. Então, para você ficar levando para cima para baixo não é tão legal. Essa aqui você põe no ombro e vai embora. Então realmente assim, é fora da curva. Fora da curva. E eu recomendo, né? Se você gosta, compra que não tem arrependimento, né? É uma carabina que realmente custa caro, é um investimento pesado, né? É para quem gosta de Springer, né? E se você tem esse perfil, pode abraçar que não tem outra carabina cano de quebrar que vai te oferecer o que essa aqui oferece. Eu, pelo menos, não conheço, né? Beleza, gente? Forte abraço a todos, ótimos tiros aos amigos.